Oiê! Vamos falar de decoração afetiva? A decoração afetiva nada mais é do que pegar os objetos que você já tem na sua casa, que tem uma história para você, que tem um significado para você e usá-los na sua decoração. É muito fácil fazer isso, a gente só precisa olhar para esses objetos de uma maneira especial. Às vezes dar um destaque para eles, pegar esse objeto e dar uma altura para ele na decoração, então colocar um livro por baixo, e até esse livro pode ser um objeto que você já tenha. Além de ser extremamente lindo, né? Eu acho. Enfim, se a gente pegar os objetos que a gente já tem em casa e souber usar eles na decoração, a sua casa vai contar histórias, a sua casa vai refletir quem é você e quem são os moradores dela, e isso é uma das coisas que eu acho mais bacana na decoração. É muito fácil a gente fazer uma marcenaria toda pensada, uma casa toda planejada, e na hora de decorar a gente compra 20 mil objetos que não refletem quem você é. Então é legal a gente pegar as coisas que você já tem, usar isso para decorar a casa contando a sua história. E é isso que eu quero mostrar hoje pra vocês. O primeiro objeto que eu separei foi essa câmera fotográfica, ela é super antiga, ela era do avô do meu marido. Eu encontrei essa câmera dentro de um armário na casa da minha sogra. Meu marido falou que ficou pra ele a câmera, mas ele deixava lá com medo de quebrar, ele não sabe usar a câmera já não funciona, enfim. E eu trouxe ele pra nossa casa, esse objeto aqui, e eu coloquei na decoração. Como é uma peça um pouco mais delicada, o couro já estava ressecando aqui, tá? Enfim, eu coloco ele numa altura bem alta na minha casa, numa prateleira superior, porque daí evita que as pessoas fiquem mexendo, mas ainda assim ele tem um super destaque. Vira e mexe, chegam em casa, me perguntam de quem era a câmera, de quando que era a câmera. Esses dias meu pai veio aqui e contou histórias sobre a câmera, sobre essa época. Então é muito bacana, porque um objeto desse gera conversa, gera histórias, gera lembranças, e ele bate muito com a nossa personalidade, com a nossa história, com a história do meu marido. E aí eu trouxe aqui essa câmera, né? Na minha casa eu tenho livros de decoração, mas, por exemplo, meu marido adora cozinhar e tem muitos livros de receitas que eu também uso como decoração. Nesse caso, eu peguei esse livro de decoração meu e eu uso a câmera. Depois eu vou mostrar ele no local pra vocês, mas eu uso a câmera em cima dele. Então eu tenho um destaque, tem aqui a história do meu marido, a minha história, e isso conta um pouco sobre a gente. E isso aqui tá na nossa decoração. Outro objeto que eu queria mostrar pra vocês é essa pedra que eu comprei numa loja, eu escolhi a chapa, eu tinha ela guardada e eu mandei enquadrar. Eu uso isso aqui na minha decoração e pra mim tem muito significado, tem muito sentido, é uma pedra que eu escolhi. E assim como eu tenho essa pedra, você pode colocar um azulejo, um prato, itens que você já tem na sua casa, que você guarda com muito carinho por algum motivo, e você pode destacá-los na decoração, ou emoldurar, pode ser com vidro, pode ser sem vidro, ou simplesmente colocá-lo na parede direto quando você faz composição com pratos, e aí você pode ter um cantinho da lembrança, por exemplo. Do mesmo jeito que eu enquadrei a pedra, eu tenho esse outro, que nada mais é do que o menu do meu casamento. Eu enquadrei e ele fica na minha cozinha. Tem um super significado pra gente, ficou um objeto decorativo, todo mundo que chega em casa quer ver o menu, quer ver o que teve, e é uma ideia super bacana. Você pode fazer isso com várias lembranças, pode fazer com cartões de, sei lá, de postais de viagem, fazer um quadro de cada cidade que você vai, fazer um quadro com itens do seu casamento, itens que você tem guardado. E isso são objetos afetivos, objetos que contam a sua história, objetos decorativos que você tem em casa que você nem sabia que podia servir de decoração. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção. Eu separei também esse outro item que é super pequenininho, eu ganhei de presente do meu marido no início do namoro e ele trouxe isso de uma viagem da China. Ele ficava numa estante no meu quarto, mas assim, sem nenhum destaque. E quando a gente casou, eu trouxe ele pra casa nova e eu deixo ele em cima de uma caixinha
que já dá uma altura, já dá um destaque, numa prateleira especial, e todo mundo que chega me pergunta a história desses dois porquinhos que se beijam, que veio da China, quem trouxe pra mim, e a gente já entra num outro mar de histórias que é nossa. Então isso que eu acho muito bacana da gente usar na decoração. Itens que refletem a sua personalidade, que refletem os seus gostos, que refletem as suas histórias. E isso pra mim é a decoração afetiva que eu tanto prezo. Por fim, e com um pouco de vergonha, eu vou mostrar pra vocês um hobby que eu tenho. E o meu hobby eu uso na decoração. Então, o meu hobby é bordar. Eu faço alguns bordadinhos livres, tô começando, não sou expert, mas eu bordo e isso eu posso usar na decoração. Qual é o seu hobby? Tem alguma coisa que você faça que você goste, que dê pra usar na decoração? Às vezes pintura, às vezes algum tipo de artesanato. Pense nas coisas que você gosta de fazer e se isso não dá pra gente compor de alguma maneira na decoração da sua casa. Ah, mas a Isabela falou, não compre mais objetos de decoração, vamos colocar só o que a gente tem em casa. Não é isso, não bote palavras na boca do amiguinho. Vamos comprar sim algumas coisas que complementem o que você já tem. A decoração é uma soma das coisas que você já tem, das coisas que dão pra compor, velas, incensos, porta-retratos. Isso não necessariamente você precisa ter em casa. A gente pode comprar e compor. O que eu tô falando é vamos juntar o novo com o que você já tem e isso vai fazer uma composição super bacana na sua casa. E aí, consegui fazer vocês abrirem um pouquinho a cabeça e pensar nos objetos que vocês têm em casa? Olhar no seu entorno e ver os objetos que você já possui, que estão ali, que parecem uma bagunça na sua casa ou estão entulhados no armário, mas contam a sua história, tem um porquê você tá guardando aquilo? Tem um afeto naquele objeto? Por que a gente não usa eles na decoração? Dá um joinha se você gostou, manda pros seus amigos e compartilha aí que objetos você pensou que pode usar e vamos discutir. Às vezes você já tem toda a decoração da sua casa aí mesmo. Beijo!